E aí, está difícil ser otimista nesses tempos? A Trincheira Utópica é um espaço para pensar e sonhar um futuro melhor apesar do presente. Convidei minha amiga Aline Costa dos Santos, mestre em literatura e professora de português e literatura, para falar sobre pandemia, a importância da arte e a literatura como nutrição da alma. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vamos falar de literatura? Bora lá? Eu queria começar, Aline, com a questão do aumento de vendas. Em várias pesquisas durante a pandemia, teve alguns aumentos, assim, 31% de vendas dos livros em julho comparado ao mês anterior, que seria junho. E isso é uma pesquisa do Sindicato Nacional de Editores de Livros. Também teve uma procura de aumento de livros digitais e o aumento de literatura também foi visto pela estante virtual, com um aumento de 50% dos livros em abril em comparação do ano passado. Isso foi no início da pandemia, mas eu achei muito interessante que eles falaram da questão de que foi uma busca muito maior por literatura. Começamos com a pergunta básica. Qual é a importância da literatura? É viver. Sabe por que que tiveram esses aumentos de livros? Meu entendimento sobre isso, tá? Porque a vida sem a arte, ela é vazia de sentido. Quando as pessoas começam a buscar na arte, na literatura, na fotografia, na arte do modo geral, elas buscam preencher um espaço nelas. A pandemia, eu acho que ajudou muito. Ajudou, é estranho dizer isso, né? Porque não ajuda, mas a gente se dá conta de algumas coisas quando essas coisas nos faltam. Quando a gente está numa rotina acelerada das coisas, a gente não percebe muito as coisas que nos, realmente as coisas que nos faltam. Aí quando a gente para, porque tem que, enfim, vai ficar mais em casa, vai ficar mais reflexivo, né? E aí a gente lembra, olha, estou precisando me alimentar. E esse alimento é alimento da alma, né? Então, eu acho que esse aumento de vendas de livro é justamente por isso. A gente se dá conta que a gente precisa da cultura quando ela nos falta. Porque a gente precisa alimentar a nossa existência com algo significativo, algo que se chama sentido. Se a gente perde o sentido, a gente perde a ideia de vida. Que é a única coisa que nós, né? Não, a única coisa não. Que é algo que só o ser humano tem. É sentido. Só nós nos percebemos, entende? A gente sabe que nasce e que morre. Então, dentro desses dois extremos de nascer e morrer, a gente tem que traçar algo, que é uma busca, e essa busca ela só é possível se a gente tem isso que a gente chama de cultura. Porque é isso que nos alimenta. A vida sozinha ela é dura e é vazia. Senão a gente Isso, só existe, né? A gente só existe. a gente vai no fluxo. Isso, vai no fluxo. É isso que eu tenho de entendimento sobre esse momento, assim, essa busca. As pessoas estão buscando algo porque elas se dão conta, agora elas começam a se dar conta de que só existia muito pouco. Vamos para uma coisa mais simples. Ah, Como por é que favor. tem sido o teu processo de consumir a arte na quarentena? Porque a nossa vida mudou total, né? O fluxo de trabalho mudou e tal. Como tem sido isso? E a segunda pergunta junto com essa é se tu tem comprado muitos livros. Eu procuro ler bastante e às vezes o bastante é pouco. Olha só que coisa contraditória. Às vezes o bastante é pouco. Por exemplo, quando a gente lê um poema por dia, a gente pode estar lendo muito, porque esse poema ele pode estar com tudo do teu dia ali, ou tudo de um mês, uma semana, não vamos exagerar tanto assim, né? Então, às vezes tu lê um trechinho de alguma coisa aqui, a ver uma obra, uma pintura ali, ela te traz tanta coisa para refletir que isso é um consumir cultura de uma forma que às vezes a gente nem imagina, né? Então, eu tento todo dia ler um pouquinho, nem que seja um pouco, né? Porque às vezes agora o trabalho em casa, ele parece que ganha uma proporção maior, pelo menos, eu vou falar do meu ponto de vista, da minha realidade. Eu sou professora, então eu acabo tendo que
reelaborar muito a questão da aula, porque é uma aula virtual, né? Então, às vezes isso diminui um pouco as minhas leituras, por prazer, né? Mas todo dia eu leio alguma coisa por prazer, seja um poema, seja 10, não sei. Mas a partir de um poema, às vezes, alimenta muito mais do que não ler nada, né? Alimenta muito mais do que não ler nada. Ou ler um poema, às vezes, que te traz para uma realidade diferente, ou que alimente a tua realidade, vale mais do que ler 10 que não te impactou em nada. Mas, se eu tô comprando livros, tô. Para ler durante a quarentena e para ficar para todo sempre, né? Tu tem uma disciplina que precisa de muito conteúdo, muitos livros, né? Sim, Para elaborar com os alunos. Então acaba sendo uma função ter esses livros sim, junto sim, contigo. sim, exatamente. O livro ele me alimenta, é isso, é fonte de alimentação, mas quando eu faço isso, também me ajuda a alimentar a ideia de outras pessoas. Porque toda vez que a gente se encontra, as amigas, os amigos, os alunos, quando a gente fala sobre um livro que a gente está lendo, uma narrativa que está ali, que está pulsante na gente, a gente está alimentando aquela conversa também. E às vezes isso impacta muito no outro, né? E aí vai virando uma corrente, né? Uma cadeia, um efeito cascata no bom sentido, né? A gente vai alimentando, se retroalimenta também a partir disso. Então, eu acho importante a gente consumir o tanto que a gente puder, o quanto que a gente puder de literatura, de arte, de cultura. Eu vou bater nessa mesma tecla até o fim. E a última vez que eu tinha lido algo em grupo foi na escola. Uhum, E agora, na quarentena, eu comecei a ler um livro em tipo como se fosse um clube, sabe? uhum, E as questões, as reflexões que vêm a partir disso, elas são múltiplas, assim. E eu reparei que esses clubes na quarentena aumentaram muito. Então, uhum. já tinham alguns antigos e muitas pessoas criaram os clubes de leituras por causa dessa troca, que é super Uhum, importante e faz muita diferença, né? sim, O que que tu tem, assim, a acrescentar nessa questão, porque tu tá vivendo a troca constante com os teus alunos, né? sim, sim. A Enquanto que troca, eu tô nessa experiência, só que muito pouquinho, tu tá no diário, assim. sim, sim. Ai, é uma experiência. Bom, é como eu falei antes, é uma experiência. A experiência da troca, ela é muito importante, diria vital, inclusive, porque primeiro que a gente não é nada sozinho. Segundo, que quando, como eu disse, a gente lê um poema, pode ter 3 linhas, 3 versos o poema, né? Que o poema é versos. 3 versos num poema. Tu alimentou. Se tu passa esse alimento para alguém, porque é isso que acontece quando a gente consome cultura, literatura, arte. Tu vai estar sempre passando, porque isso está te constituindo enquanto ser humano, né? Uhum. Está te constituindo. Quando tu passa isso para o teu aluno, ou para o teu amigo, para o teu colega de trabalho, é como se tu estivesse fazendo uma alimentação conjunta, sentou à mesa e estamos lá partilhando um alimento. É isso. Para mim, toda vez que eu falo sobre um poema, sobre um livro, sobre um autor, eu estou inserindo em mim aquilo que eu estou consolidando em mim, aquilo que está me ajudando a me constituir enquanto ser humano. E, de certa forma, a pessoa que me ouve falar aquilo, se ela quiser, ela também vai se alimentar disso. Então, na verdade, quando eu falo em alimento, é alimento para a alma, né? Tipo, eu acho que isso fica bem claro, é alimento para a alma. Porque a gente precisa do outro para se firmar, se constituir enquanto pessoas, né? E eu acho que quando a gente faz essa troca, quando tem essa troca,
Tá, aqui eu só falei da professora Aline, ou da Aline, que falou sobre algum livro, sobre um poema, sobre uma obra, sei lá. Mas essa outra pessoa que está me ouvindo, ela vai falar também. E às vezes uma coisa que eu li, que é o mesmo texto que eu li, ela leu, e a gente troca, porque a gente vai ter interpretações diferentes. E aí entra diálogo, e aí entra empatia, aí entra uma série de outras coisas que nós, de novo, seres humanos, precisamos. Basicamente. Isso me lembrou o Antônio Cândido, que fala que a literatura abre a possibilidade de reconhecimento do mundo e reconhecimento de si mesmo. E ele diz que a literatura é uma possibilidade de fabular, de imaginar. Tu acha que a gente está... porque assim, é sabido que o brasileiro lê muito poucos livros, né? Tu acha que se a gente focasse mais na literatura, a gente teria mais imaginação sobre o futuro? Ai, então, a questão da imaginação, de ter mais imaginação, é um pouquinho, eu acho um pouquinho delicado, assim, porque o ser humano é imaginativo. Até vou mostrar um livrinho aí para você. Ó, A Espécie Fabuladora, tá? Somos nós. E, e por isso que eu vou começar dizendo que é um pouquinho complicado a gente falar em imaginação. A gente sempre nós somos sempre muito fabuladores. Nosso nome já é uma fábula, é uma invenção, é uma ficção. Nós somos ficções. Que coisa, né? De chegar e falar isso. Mas como assim somos ficções? Sim, nós somos uma invenção de nós mesmos, né? Porque a gente reelabora a nossa fala. A gente, a gente cria uma narrativa de nós mesmos. Agora eu estar falando sobre isso, eu estou criando uma narrativa de mim mesma. Né? A Liane recebeu o nome de Liane, mas ela não nasceu Liane. Aí o pai e a mãe botaram o nome. A Aline não nasceu, a Aline recebeu o nome, apenas recebeu o nome. Aí, a partir daí, né, a gente vai reelaborando a nossa existência. A questão da imaginação é sobre alimentar essa imaginação a partir da literatura, claro, a gente ganha muito com isso, porque a literatura ela é riquíssima em fabulação. Outra questão que eu acabei pensando com a tua fala é a questão de que a gente está num fluxo de vida, de trabalho, de coisas por fazer, que a gente não tem tempo para fabular mais. Nem a questão da literatura, mas a questão das nossas próprias vidas, né? De reelaborar o que a gente viveu e o que a gente está vivendo. E quanto que a gente vê que antigamente esse tempo era maior, vamos dizer assim, as pessoas tinham mais tempo. E as coisas como a internet, ela acelerou muito o tempo de coisas que a gente tem ativo, né? Sem esse tempo interno de elaboração. E a literatura, eu acho engraçado porque o cinema, a música é uma coisa externa, enquanto a literatura ela é muito interna, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que tá faltando no nosso cotidiano. E quanto que é essencial até pra gente parar, tá, vou ficar aqui um tempo parado, na mesma posição, lendo. Sim, eu entendi o que tu falou e concordo. Eu acho que sim, a gente está num processo acelerado, né? A gente acelerou muito. Mas também tem, talvez quando a gente fale em ler o livro, pegar um livro físico, né? Ali de tu folhear, que é para quem gosta, tipo eu e tu, né? De folhear, cheirar aquelas páginas do livro e tal. É uma coisa prazerosa, tem todo um ritual, né? Aquilo te mantém assim preso, às vezes por horas, às vezes esquece até de comer e tal, porque fica ali muito querendo, o que vai acontecer nesse próximo capítulo e tal. Mas tá, tem a internet, tem o livro digital, tem as séries, tem os filmes, tudo competindo, né? Tudo compete. Mas olha que coisa curiosa. A gente fala do livro enquanto objeto, né? Que a gente pega aqui, é tal, de ler. E tem a internet que está ali, parece que numa facilidade, numa rapidez
numa rapidez tanto quanto a vida está, né, é uma velocidade, digamos assim, que a vida está nos dando, mas na internet a gente lê também. A gente lê um trecho de um livro, e às vezes, a partir daquele trecho, daquele livro, eu vou ler esse livro. Mas às vezes pega um trechinho e vai te trazendo reflexões. Aí tu lê, sei lá, pegar um filme. Tem muitos filmes que se inspiraram em obras literárias. Inspiração. Muitas séries que vêm de obras literárias ou que citam obras literárias. Né? Às vezes tu tá lá assistindo, pegar uma série aqui bem aleatória mesmo, Breaking Bad, e aí lá tu descobre, às vezes a pessoa tá lá assistindo, tá na vibe daquela série, que é uma série pesada, né? E de repente tu descobre, no meio da série, um poeta. Né? O WW, do Mr. White lá, que vira ele acaba brincando com acho que é o Walter Whitman que ele fala. Enfim, né? Tu acaba tendo agora acho que eu errei o nome do poeta, mas foco. Mas tu aprende, né? Tem referências, às vezes, dentro de uma coisa que parece que não tem nada a ver, e tá lá, tem a ver sim. Isso me lembrou que, assim, o brasileiro lê poucos livros por ano, mas em compensação a gente lê muito nas redes sociais, comparado com antigamente, com anos atrás, a gente acaba lendo bem mais do que antigamente, né? Sim, sim, com certeza. Porque a gente está sempre, os olhos da gente está sempre acessando alguma coisa. Porque no celular, no tablet, no computador, enfim, tu tá sempre lendo, né? O geral, né? O geral tá sempre lendo, porque daí entra nas redes sociais, aí vê o que fulaninho falou, tá falando lá, citou alguma coisa. Então, tu tá sempre consumindo alguma coisa de certa forma, né? Não tem muito eu acho que, assim, por mais que estejamos num período acelerado, mesmo assim, a gente ainda consegue ler, a gente ainda consegue, de certa forma, consumir literatura, às vezes pelo um viés um pouco torto, assim, né? Um pouco diferente do que a gente tinha antigamente, que era a questão mais do livro mesmo, de tu pegar o livro, sentar lá na tua poltrona, arrumar a tua luminária, enfim, toda aquela função, todo aquele ritual. Agora, talvez o livro esteja num outro formato, né? Sabe? Esteja vindo mesmo num outro formato. Não sei. Acho que é isso. A gente está vivendo numa sociedade distópica, né? Uma distopia praticamente. A distopia, ela é uma representação ou uma descrição de organização social futura caracterizada por condições de vidas insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual ou parodiar utopias, alertando sobre os seus perigos. E daí uma das mais conhecidas distopias foram escritas na época da Segunda Guerra Mundial, como 1984, que foi publicado em 49, Admirável Mundo Novo, que é de 32, e Fahrenheit, que é de 53. Então, como na época mais conturbada do século XX, eles escreveram livros tão complexos e distópicos, com histórias tão diferentes, né? O que será publicado a partir desse período que estamos vivendo agora? O que tu imagina para o futuro? Ai, que difícil. Sinceramente, não sei. Sendo bem realista, assim, eu vou ser bem coerente com a minha fala mesmo, com o que eu acabei de dizer, do eu não sei, sabe por quê? Porque é tanta coisa acontecendo junto, ao mesmo tempo, tanta coisa surreal, que eu realmente não sei como isso será reelaborado no futuro, sabe? Sinceramente,
E quando a gente acha que 2019 foi ruim, vem 2020 para mostrar que não. Para mostrar que, olha, vocês acharam errado, né? E também para mostrar que a gente não é nada. Olha só que coisa, né? A gente não é nada. Está aí em plena pandemia, vítimas de algo que a gente não enxerga. E quanta coisa a gente não enxerga, não enxergou e não vai enxergar. E tem gente que vai morrer sem enxergar. Não é? Tem gente que vai enxergar só porque quis fechar os olhos, estando vivo. Né? Deixar isso bem claro. Sim. Né? Só porque quis fechar os olhos. Então, realmente, eu não vou saber te responder, assim, porque a gente Até entrou porque num... pensar numa distopia no momento que a gente está vivendo é tão nada se compara com o que a gente está vivendo. Então, né, não, eu não consigo ver um romance distópico agora, sabe? Tipo, tu Sim, vai eu olhar o também. romance, tá, mas a realidade é tão mais legal. É que nem o House of Cards, a gente leva pro Brasil e, não, mas o Brasil é tão mais incrível do que o House of Cards. Sim, olha, a gente está numa realidade tão distópica. Olha que coisa estranha de se falar, mas é isso, né? E aí a gente olha para trás, olha para esses autores aí de 1974, Fahrenheit 451. Olha, o Fahrenheit ainda tá. O Fahrenheit, ele tá aqui, fumegante, né? Algo Só que não foi tá escrito em 50. materializado, mas a ideia, ela ainda está É, viva, né? está viva e muito viva, né? Porque a partir do momento que a gente tem governos que censuram, né, tá ali, metaforicamente queimando um livro. 10 mil, não sei. Mas a censura queima, né? E como queima. E o mais incrível não são. Às vezes não são livros com. Às vezes são livros com certos pensamentos. Mas o mais incrível são governos tentando limitar e censurar os clássicos, Macunaíma, clássicos da Sim, literatura que são nossa sim, história, né? sim, exatamente. Exatamente. E, sinceramente, se a gente não conseguir reverter isso, a tendência é piorar, né? O que vai nos restar, né? Por isso, eu vou aproveitar e vou ler um poema que tem Vamos a lá. ver, tá? Que tem a ver com coerência, tem a ver com queima de livros. Olha só. A queima de livros. Quando o regime ordenou que todos os livros com informação nociva fossem queimados e por toda parte forçaram bois a puxar carroças com livros para a fogueira, um poeta escorraçado, um dos melhores, descobriu estarrecido, examinando a lista dos incinerados, que os seus haviam sido esquecidos. Ele voou para a escrivaninha, enfurecido, e escreveu uma carta aos donos do poder. Incinerem-me. Escreveu com a pluma alada, incinerem-me. Não façam isso comigo. Não me deixem para trás. Porventura, não relatei sempre a verdade em meus livros? E eis que agora vocês me tratam como um mentiroso? Eu ordeno, incinerem-me. Esse é um poema que está nesse livro aqui, ó, do Brecht. E é baseado em fatos reais. Tenso. O, o autor que foi correndo a escrivaninha para, enfim, escrever, pedindo para que ele fosse incinerado com os livros dele, existiu. E os livros dele não entraram, não foram para o fogo, né, porque o Terceiro Reich não tinha interpretado muito bem os livros dele. Olha só a importância disso, interpretar bem os livros, né, as histórias. E ele coerente, isso é coerência, né?
Se os meus que falam contra você não forem incinerados também, então tá tendo algum problema aí. Se os outros que falam contra você forem incinerados, os meus também tem que ser. E isso é muito importante, né? É muito importante a coerência. E eu digo isso porque quando censuram nossos livros, a nossa história, a pessoa que faz isso, ela não é coerente. Porque se fosse, ela também se queimaria. Ela também deveria ir, Uhum. porque ela faz parte da história. Bah. Só que reelaborou diferente, né? Ela fez aquilo que a gente tem que fazer, que é fabular, mas a gente tem que ser coerente com a fábula que a gente fala, com a fábula que a gente vive, com a fábula que a gente profere. Né? Tem que Porque pensar. queimar o passado, queimar a nossa história, é Uhum. queimar todas as histórias. Não sei se foi isso que eu entendi. Exatamente Não queimar isso. uma parte delas. Exatamente. Exatamente. E Não. é uma coisa que eu vejo muito no Brasil. A gente não lida com partes das nossas histórias. E Sim. a gente tem que começar a lidar. E é muito bom ter pessoas cada vez mais na literatura, principalmente em todas as artes, na verdade. Uhum. Mas agora a gente está falando de literatura, Sim. falando sobre a questão do racismo, sobre a questão indígena. E é super Uhum. valioso ouvir essas pessoas. Sim, sim. Sim. Ah, eu acho que é bem isso mesmo. A partir do momento que a gente bota na fogueira um livro, a gente está botando na fogueira uma história. A história de alguém. É isso? Né? Não te queima junto, porque a história de alguém está linkada com a tua história também. De certa forma, né? Não é? Porque a gente está no mesmo plano existencial, digamos assim. Né? Então, fechar os olhos é muito complicado. Interessante é manter ele aberto, os olhos abertos, atentos, né? À nossa volta, porque não estamos sozinhos, não. Como uma mestra da literatura do Noll, eu trouxe uma parte de um trecho da Canção de Amor para João Gilberto Noll, que ele Sim. fala: o tema central da minha obra é a necessidade de se fundir ao outro, superar a solidão, numa fusão cósmica, se jogar nessa vertigem, uma especulação pelas calçadas, uma solidão na multidão e nos passeios, um sentimento de isolamento. E eu olhei essa parte, sim, o sentimento de isolamento, como que ele viveria esse momento tão diferente, porque eu não gostava muito de sair e passear pelas ruas, né? Uhum. E eu te pergunto, assim, tem alguma ideia de como ele iria olhar e se dessa realidade, relaborar essa nossa realidade que a gente vive? Ai, eu fico me perguntando, sabe, se o Noel tivesse vivo neste momento, né? Como ele, que é tudo hipotético, né? Como ele sentiria essa, esse momento. O Noel, ele sempre foi muito solitário, muito solitário. Ele caminhava ali na Praça da Alfândega, ele morava na Duque de Caxias, bem no centro. Então, ele caminhava bastante, ia nas livrarias de bairro, tomava café nas cafeterias, geralmente meio sozinho e tal. Eu acho que ele não ia mudar muito assim para ele a questão do isolamento, né? Porque eu acho que ele realmente ele morava sozinho e tal, então ficava pelo que eu soube, né? Pelo que eu tenho de conhecimento sobre ele, assim, que ele era mais reservado. E aí essa reserva
virava em muita coisa, em não reserva, digamos assim, nos livros, né? Se a gente vai ler livro do Noll, quem lê João Gilberto Noll sabe que ele é verborrágico, né? Ele falava, como ele mesmo diz, um escritor pulsional. Sentava e não sabia o que era, o que viria na próxima linha. Se pesquisar qualquer entrevista dele, ele vai afirmar, reafirmar que o narrador dele é isso aí, é sentar e escrever. Então eu acho que essa questão mais solitária dele, de dessas caminhadas assim e tal na rua, introspectiva, né? Ele é bem introspectivo, mas também quando sentava em frente ao seu computador, tudo isso que vem da introspecção, daquele silêncio que ele tinha, vira uma fala que vai derrubando fronteiras absurdamente fronteiras do narrador e do eu leitor. Olha só que coisa. Como um narrador derruba uma fronteira com o leitor, né? Como esse leitor pega a mão desse narrador e vice-versa e vai nessa caminhada. Porque é isso, é função. Quando a gente lê o Noll, a gente não lê ele impunemente. A gente pega na mão daquele narrador e só vai. Eu acho que ele, que nessa reserva que eu falo dele ser ter sido um cara muito reservado, mas que circulava na rua, assim, eu realmente não sei o quanto tocaria, como ele estaria agora, né? Mas eu acho que sairia um romance. Que eu já vi o Antônio Assis Brasil falando que ele esquematiza os roteiros, organiza as coisas Sim. e planeja muito, e como a pandemia não é planejamento, né? E o Noll Não. já vivia nesse fluxo Sim. de Sim, não sim. planejamento, né? Não, planejamento. Qualquer entrevista que tu fores assistir ou tu fores ler, ele vai sempre afirmar isso. Tá lá, tá registrado. Eu sento em frente ao meu computador, eu não sei o que eu vou escrever. Ele dizia isso, eu sou um autor de linguagem. Sento, Que loucura, escrevo, eu porque não sei, eu não sei o fim, eu deixo sair, eu não sei o que eu vou escrever na próxima linha. Não tem essa. É engraçadinho, porque ele fala isso sempre, sabe? Ele falava isso sempre, tipo, não sei. Eu só simplesmente deixo a coisa fluir e vai. Mas eu te interrompi. Acho não, que a tu ia falar alguma questão coisa. quando que ele sabe que tá, agora a história tá se formando, agora a história tá no meio, agora a história tá no fim, porque como tu tá no fluxo, tu não tem muita consciência disso, daqui a pouco certo ele olhava e falava, acabou. Também não sei, mas, mas isso é um autor. Cada um tem um jeito de escrever, né? O Assis Brasil, como tu falaste, ele tem uma organização de escrita, né? E muita gente precisa dessa organização, faz parte da sua do seu autor, né? Do seu próprio autor, do eu autor lá, de se organizar, talvez para não se para ter um foco naquilo, né? Tem uma ideia, às vezes tá toda a narrativa já na tua cabeça, mas tu precisa organizar isso em, como a gente fala, em esqueletinho, né? Um esqueletinho da escrita, para que ela tenha um sentido. E já tem o Noll, que vai contra toda essa organização, né? Que simplesmente não. Vai sair como tiver que sair e sai. E aí eu, né, que sou fã dele, leio e aí fico, ai, Noll é maravilhoso, e fico o tempo todo. Como que ele fez isso? Não sei, mas é maravilhoso. É Parece isso. que é um trabalho que não tem tanto esforço. Mas a gente, como tu vai escrever, tu vê que, meu Deus, tu precisa elaborar e pensar muitas vezes aquilo. Sim.
neste livro que tu leu esse trecho, que é uma canção de amor para João Gilberto Noll, ele fala que, às vezes, ele quer uma palavra de 2 sílabas, então ele reelabora alguma coisa. Então, o Noll, ele é de cortar palavras. Se ele tiver que tirar essa palavra, porque outra vai ficar melhor aqui. Então, é bem como ele diz, é um autor de linguagem. A história vai se dar por um meio talvez torto, mas ela está ali e ela é pulsante. A gente, quando eu digo que a gente não lê João Gilberto Sunal impunemente, é porque realmente ele está ele, ele tá te inserindo em algo que às vezes é surreal. E é louco. Tem narrativas, tem romances dele que o personagem, lá o narrador, tá no México e do nada ele vai pro banheiro e aí ele sai pela privada e aparece lá não sei onde. E tu ali. E aí parece que não faz sentido, né? Você vai chegando um momento que isso tudo vai fazendo um sentido que isso é novo. Eu não posso falar muito de novo, porque daí eu me empolgo demais. Eu Mas me aí é que tá a empolgo beleza, demais. né? A beleza É, do jeito dele contar a história e te cativar. sim, Daqui a pouco tu tá sim, ali, passou 3 horas e tu ainda tá ali querendo saber o que vai acontecer. sim. E o Noll, a narrativa do Noll é essencialmente isso aquilo que eu falei no início, sabe? É uma busca. E quando ele fala em fusão, essa fusão que ele está falando é a fusão com o leitor dele também. Por que que talvez ele era tão solitário? Não sei se tem um porquê, né? Enfim, quem sou eu, não, né? Nunca tive essa intimidade para perguntar por que tu morava sozinho. Não, né? Cada um sabe de si, mas a escrita, ele mesmo dizia isso, né? Que a escrita para ele é uma forma de se fundir ao outro. Olha só que a metalinguagem, né? Eu escrevo sobre fusão, porque aqui eu estou me entrando em fusão contigo, texto, contigo, leitor. Por que a gente lê? Porque a gente também entra, né, na questão da fusão com o outro. E às vezes esse outro que está no texto é nós mesmos, né? A gente vai se descobrindo ali numa coisa que às vezes não é consciente, né? Mas quando a gente ama um texto, um livro, um poema, a gente ama e pensa, nossa, isso parece que foi escrito para mim, talvez tenha sido. Ou até o contrário, quando a gente odeia muito um texto. Quando a gente odeia muito um texto, talvez seja para a gente ainda elaborar que aquilo ali, ou tu não quer nunca para tua vida e tu nem sabia que tu não queria, ou porque aquilo te desacomodou tanto, mas tanto, 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 que é bom a gente refletir até naquilo que é ruim, ou sobretudo naquilo que é ruim, que é para a gente não fazer. Isso é muito louco, né? Tipo, é bom a gente ter exemplos, bom, bota entre aspas, né? Tem coisas que a gente só se dá conta que é tão ruim quando a gente tem um exemplo negativo, que é horrível dizer, né? Mas às vezes é isso, as pessoas se dão conta que as coisas são tão ruins pelo exemplo negativo que elas recebem. Como na literatura, por isso que eu acho super importante ler ler mulheres negras, ler Sim, indígenas e ler outras vozes, né? sim, Tão Lero. plural nesse sentido. Sim, exatamente. Falando em mulheres negras, eu estou com um livro aqui da Conceição Evaristo. Eu tenho outros até, mas estão emprestados. Mas esse aqui, o Ponciá Vicêncio. E eu acho super importante, necessária a leitura da Conceição. A Conceição, eu até não vou falar muito sobre ela, assim, porque eu acho que eu vou indicar prefiro indicar os livros dela, porque eu acho muito necessários. Mas, sobretudo, eu vou indicar um vídeo em que ela está falando sobre o ato criativo, e se chama até o nome do projeto é Ato Criativo, e tem no YouTube. Enfim, nem sei se eu podia falar, mas enfim, está no YouTube, tá? Pode, tranquilo. Tá, o Ato Criativo, que é da universidade que eu
enfim, me formei, me graduei, fiz o mestrado. E aí tem um vídeo em que em que está a Conceição Evaristo e o Lázaro Ramos falando sobre os seus processos criativos, né? E falar de Conceição Evaristo é falar de uma vivência e de uma escrevivência, que é a palavra que ela usa muito, né? Que é o ato de escrever e viver na escrita também. Escrevivência, olha que linda essa palavra que ela criou, né? E é necessário ler, é necessário falar, é necessário refletir sobre isso, porque a gente nunca vai sentir de fato o que o outro sente na pele. Mas a gente tem que buscar um entendimento, a gente tem que se alimentar dele também. E a literatura é fundamental nisso. Fundamental, fundamental. A gente nunca vai vivenciar o que uma pessoa negra vivencia. Estou falando eu aqui, Aline, branca, né? A gente nunca vai, mas a gente tem que entender, a gente tem que abrir a mente e pensar sobre isso. Falar sobre isso. Levar para a sala de aula isso. Outra pessoa, outro autor, que eu estou aqui esperando que o meu livro chegue e não chegou ainda, é o Jefferson Tenório. Tá. Esse aqui é o Estela Sem Deus, é o penúltimo romance dele. O último, que é o que eu estou esperando, é O Avesso da Pele. O Jefferson Tenório é um autor negro e também muito necessário. Tá? Então, são narrativas que a gente precisa ler. Tipo, entra na questão necessidade, mesmo assim, mesmíssimo. E aí, agora, além da Carolina Maria de Jesus, né, que daí eu já estou falando um pouco mais distante, olha só que estranho. É distante, mas é presente, né? Tem ideia de que ela produziu a obra dela já há muitos anos, enfim, e tal, mas ela é necessária, ela é presente, ela faz parte da nossa história e ela tem que ser lida por todos. Mas agora, saindo um pouco desse tipo de narrativa, entrando na escrita de autoras. A Natália Borges Polesso tem esse livro aqui maravilhoso, que é um livro de contos, né? Que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2000. Tive que colar aqui, porque ele é tão presente para mim que eu tô achando que faz pouco tempo, mas já faz 4 anos que ela ganhou. E é um livro de contos maravilhoso, maravilhoso, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, de uma potência, de uma... enfim, eu só posso dizer que ele é maravilhoso. A narradora dela, enfim, a voz narrativa dela, sob um ponto de vista de literatura escrita, claro, por mulheres, mas lésbicas. Que também é uma voz que a gente precisa escutar, né? Que a gente precisa escutar. A gente precisa abrir os ouvidos e os olhos e tudo mais, né? Bom, mas eu acho que por hora, assim, são esses que eu tinha aqui. Os outros já não são os outros que eu adquiri nesses últimos dias não são da literatura brasileira. Sem contar o Mas resto da literatura, que daí quando tu vai botar na listinha, ela não para de crescer, né? não para de crescer, não para de crescer. E aí a gente fica pensando, você comprou um livro e tem outro ali que já está há um tempo na tua prateleira. Ele já está com a fichinha 1 há tanto tempo, mas daí tu vai lá e compra outro e assim vai indo. Mas a gente vai dando prioridades, né? Por isso que é importante quando eu falo, por isso que é importante realizar que quando eu falo de fabulação é isso, né? A gente reelabora as coisas da gente mesmo. Eu tinha prioridades para uma leitura e tipo, até eu descobri Brecht de novo. Olha só, Brecht é distante, mas é tão próximo, né? Eu comecei a ler Brecht, tá? Mas eu tenho o do Jefferson, que não chegou ainda, e eu tô aqui desesperada que não chega, e eu quero que ele chegue, eu quero ler. Né? Mas enquanto isso, eu vou pipocando aqui nos contos, nos poemas, em histórias.
E como é Curto. bacana isso, porque tu tá esperando um romance, que daí é um livro Uhum. com uma história mais longa, mas tu tá Sim, passando tempo com contos e poemas, sim, que são coisas menores, né? Pra não se sim. apegar num romance e ter que largar no meio. Sim, exatamente. Aí eu comprei um livro que também foi indicado, justamente no mesmo dia que foi indicado esse livro de poemas do Brecht. É um livro, outro do Brecht, que se chama Histórias do Senhor Coiner. E aí são textos super curtinhos, tem uns que tem tipo 3 linhas. 3 linhas. Aí, né, fica na cabeceira e toda noite eu leio alguns, porque eles são tão curtinhos, né? E é alimento. É alimento, ali. A gente alimenta até os sonhos da gente quando lê um texto curtinho desses. E o curtinho, não é que ele não seja. O curtinho, olha só, o curtinho não é. O curtinho é intenso, né? Quanta intensidade tem em 3 linhas. E é muito mais difícil fazer, né? Sim. Um conto em 5, 6 palavras. Ah, faz aí um mini conto em 6 palavras. E fica assim, como? Como assim? E daí tu vai Ah, eu ver, não tenho. tem gente que só faz isso, né? Só trabalha com esse formato de mini conto. Sim, sim. Eu não, eu só leio, eu não escrevo, não. Eu só leio. Essa é acho que essa é a minha função na vida. É só E é ler. discutir, né? Discutir com os alunos, Ah, sim, pensar, sim, sim. questionar. Sim, sim. Quando eu digo essa função dentro da questão literária, assim, de tipo, eu não produzo texto escrito, né? Eu produzo texto falado a partir daquilo que eu li. Daí sim, pode ser que a gente pense em uma produção, né, de algum material que, na verdade, é isso. Literatura é isso. Eu me alimento dela, eu leio. Quando eu falo sobre ela, é o meu produto a partir dela, né? É o que eu consegui elaborar dela. Acho que é isso. Minha literatura é essa. E uma pergunta final, assim, no sentido de como tá difícil de pensar o futuro daqui Uhum. a alguns meses, a gente não consegue nem pensar daqui a alguns meses. Eu te pergunto, qual é o futuro da literatura que tu quer ver no Brasil? Futuro da literatura que eu quero ver no Brasil. Livre. Eu quero que ela seja livre. Que as pessoas, que os autores possam se manifestar conforme os seus desejos. Cada um a seu modo receba esse produto do desejo desse autor de forma livre também. Porque, porque é isso que eu quero mesmo. Eu quero que as pessoas tenham liberdade, tenham o seu direito à liberdade de expressão garantidos, né? E a partir do momento que se perde esse direito, a gente também perde, a gente enquanto Ah, com certeza. sociedade, né? Perdemos histórias, como a gente estava falando antes. Exatamente. Perde-se história. Então, por isso que eu desejo que ela seja livre, que ela tenha o seu direito à liberdade garantido. Tem alguma coisa que tu queira falar, acrescentar? Alguma indicação de livros, seriados? Saindo um pouco dos Então, livros e indo pro seriado, quem ainda não quer ler muito, né? tu sabe que o último seriado a última série que eu assisti foi Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira. Tem muito a voz e a expressão da mulher, né? Achei não. Acho bem necessário, assim, assistir a É série. um seriado, digamos, leve, mas com Sim, assuntos tão importantes, né? exatamente. Muito importante. Muito. Um deles é o silenciamento da mulher, né? Como silenciar uma mulher, né? E lá tá como a mulher não se deixar silenciar, né?
tá o silenciamento e tá como não deixar o silenciamento acontecer. E isso é muito importante, muito necessário, né? E perguntou se tinha mais alguma coisa para falar. Acho que foi, ou eu, né? Tenho, mas eu vou falar lendo, tá? Pode ser? Que Vai. daí eu espero que faça sentido com o início no início, meio e até então agora, porque eu acho que eu acabei falando sobre essa construção de ser humano que nós somos, que somos os únicos que sabemos que nascemos e morremos, e o que está entre o nascer e o morrer, que é essa grande narrativa, essa grande ficção, essa grande busca. E aí, eu anotei aqui o que o Eduardo Galeano fala sobre utopia. Na verdade, ele fala sobre utopia, mas quem responde a pergunta para que serve utopia não é ele, mas um amigo dele. E ele só nos passa essa resposta. Tá? Então, ele diz o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Olha só, é tudo que a gente está falando, né? Nosso horizonte, né? O que a gente espera da literatura e tal, que está lá no horizonte, né? Mas eu espero que a gente chegue nesse horizonte de uma forma melhorada, tá? Então, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Olha que louco isso. Por mais que eu caminhe, jamais eu alcançarei. Então a pergunta, para que serve a utopia? E ele responde, serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, por mais que a gente esteja ou viva uma utopia, a gente está numa utopia porque a gente não quer deixar de caminhar e a gente não pode deixar de caminhar, né? Eu acho que é isso. Que a imagem da literatura livre te dê forças para continuar caminhando, né? Caminhando, exatamente. Tipo, e é uma batalha diária, né? É uma batalha diária, não é uma batalha sozinha. E é isso que a gente tem quando tu propõe esse diálogo comigo e depois terão outras pessoas e tal, tu já está fazendo a tua caminhada. A gente já está fazendo a caminhada em direção ao horizonte, né? O nosso horizonte está lá e a gente vai estar sempre dando os passos em direção a ele na tentativa de alcançar ele. E que bom que a gente está fazendo a caminhada, né? Tão necessária, tão vital, tão humana. Tão humana. E às vezes a gente fica tão focado, me veio essa imagem na cabeça, tão focado no presente, tão olhando com nossos pés, que a gente esquece de olhar para frente. Sim. De olhar de novo o horizonte. Ai, desculpa, estava muito no escuro aqui, perdão. Agora veio a luz. Falando em horizonte, agora liguei a luz. Mas é isso, a gente tem que fazer uma caminhada de mãos dadas, né? Nunca sozinho, porque a gente tem que lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Então, cada passo que a gente dá, cada palavra que a gente fala, ela tá, ela tá carregada de sentido, de uma busca, de uma melhoria de algo. Isso é importante, é muito importante a gente caminhar junto, né? Caminhada sozinha, ela é um pouquinho triste. E tu consegue ver mais gente junto contigo nessa caminhada? Ah, sim, minhas amigas, meus alunos, olha só. É importante, né? Por isso que é importante conversar sobre literatura, sobre cultura, sobre arte, sobre... E olha que coisa, a gente pensa quando acabam com o Ministério da Cultura, por exemplo,
pegar esse exemplo, né? Acaba o Ministério da Cultura, aí fica essa função e tal, mas daí a gente chega em casa, para que, né, alguns devem pensar assim, para que Ministério da Cultura, perda de tempo. Pois é, mas daí essa mesma pessoa chega em casa e assiste um filme, Uma novela. uma novela, curte um CD, né, pega um livro, Vai ver isso é uma cultura. live de um cantor. Exatamente, isso é cultura. E aí? Quer dizer, eu acabo com o Ministério da Cultura, eu para quê? Menos uma coisa, né? Mas tu consome isso, porque tu te dá conta, essa é a questão, agora em isolamento mais do que nunca, tá? Tu te dá conta que tu precisa da arte. Porque a vida. Até pra fazer coisas mais difíceis, tu põe uma música, né? Uhum, Pra tentar amenizar aquela dor que tu tá. Não, tá, isso aqui é uma tarefa difícil, eu sei que vou penar, mas vamos lá, vamos botar uma música sim, pra alegrar e tu faz, sim, entendeu? sim, sim. E sem isso, sem a cultura, do modo geral, tu te dá conta que a vida é insuficiente. A vida em si é insuficiente. Né? A gente precisa da arte para viver. E se emocionar, né? E se emocionar, porque se tu perde a capacidade de se emocionar, tu é só uma pessoa no mundo aí, vazia. Ou não vazia, né? Às vezes esse preenchimento pode ser com coisas negativas, e aí o que é muito pior, porque, porque se tu não tem uma alma leve, digamos assim, o que tu vai proferir, o que tu vai discursar é ódio. E tá cheio, né? Estamos cheios de discursos de ódio por almas vazias de sentidos bons, pesadas e cheias de sentidos ruins. Olha só. E é a gente que faz essa escolha, né? A gente que decide o que a gente vai carregar ou não. Exatamente. Aí a gente parar para pensar assim, nós somos os únicos que sabemos disso e ainda temos todas as capacidades do mundo para algo melhor e tem gente que ainda faz o pior, né? É uma coisa surreal, mas é isso. É bem isso. Por isso que eu quero que os autores sejam livres para escrever, criar nossas utopias, né? Para que Discutir a o que gente tem que ser discutido, discutir o que tem que ser discutido, fazer a ficção deles do jeito que melhor lhe aprouver, olhar outras formas, né? olhar Lermos outra, outras formas de olhar o mundo. sim, enriquecer a gente com o que eles têm para nos dizer, né? É isso. E narrativas, né? Formas de contar histórias diferentes. Sim, sim. É muito necessário. É muito necessário. A Às arte é vezes muito necessária. é incrível, às vezes a história ela te pega não pela história em si, mas pela forma de contar. Daqui a Uhum. pouco tu tá, tipo, a história, tu vai contar a história, a pessoa, pra um amigo, a pessoa, tá, mas é isso? Mas aí tu vai ver, tipo, não, mas é que ela te pega, a forma de contar, ela te pega de um jeito que não tem Sim, o que tu faça e tu não vai, tu quer saber como termina aquela simples sim. história. Exatamente, exatamente. Pensando assim na questão da arte e dos poemas que eu acabo lendo, assim, que às vezes não consigo pegar um romance por conta das tantas atribulações do trabalho e tal, mas o poema, como ele é condensado, tudo, né? Eu dou um espaço do dia para pelo menos um poema. Aí hoje eu estava assistindo.
procurando poemas assim para falar sobre eles, mas às vezes a gente não consegue falar sobre um texto que a gente leu, que a gente recebeu, porque ele ainda está assentando na gente. Né? Tem isso, o poema, ele não é nem sempre é pro dia. Olha que coisa interessante, ele às vezes não é para aquele dia. Tu leu ele, mas ele não é para aquele dia. Ele pode ser para daqui a 15 dias. Que é quando aquele poema se realizou no teu ser, né? Mas hoje eu assisti a Viviane Rosé, e aí ela tem uns poemas, um dos poemas não lembro o nome, eu deveria ter anotado, inclusive, mas depois eu te passo, acho que tu vai fazer as referências, né? Uhum. Mas é bacana, assim, então eu não vou explicar muito, porque o poema ele está sentando, ele está assentando em mim, tá? Mas é um poema muito necessário, que tem a ver com palavra. Eu acho que é a palavra suja, ou palavras sujas. Dessas palavras que ficam gastas às vezes, que as pessoas falam por falar. Falam várias vezes e às vezes nem refletem sobre o sentido, o significado, ou dão outros significados, porque a gente dá significado às coisas, né? Do nosso jeito. E o quanto tu gasta, ou tu suja a palavra, o quanto ela precisa ser lavada, porque ela dá receita para lavar a palavra. E isso é muito arte, isso é muito necessário, isso é muito para refletir. E veja bem, é um poema que em mim está assentando neste momento, está entrando na minha disposição anímica, como a gente diz, é aquilo que a gente recebe, como a gente recebe, né? Ela vai fazer sentido. Mas a Viviane Mosé com esse poema, meu Buda, como eu digo, faz a coisa acontecer, faz a gente refletir muito naquilo que a gente, na forma como a gente age. E tem um outro poema dela, que se eu não me engano, é poemas, receita para extrair tumores, alguma coisa assim. Mas depois eu também passo. E tem a ver com essa questão de que se a gente não põe para fora algumas coisas, essas coisas viram tumores, Ótimo. né? Bem isso. Essas coisas viram tumores e aí a gente tem que lidar com esses tumores, né? Então, eu acho que são dois poemas assim muito bons para a gente refletir o hoje e aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente não faz e calcifica na gente. Muita coisa calcifica na gente, né? E a gente tem que dar um jeito de lidar com essa calcificação, né? Essa pedrinha que fica na gente. Uhum. Isso tudo tem a ver com essa produção de sentido que a gente Que faz. muitas vezes a gente faz isso, a gente lida com isso na forma escrita, né? Como até a Sim, Nol fazia. sim, exatamente. A escrita, olha só, a escrita, ela pode ser um fármaco e pode ser um veneno. Um fármaco, porque ela pode curar a pessoa que escreve e a pessoa que lê. Um veneno, porque a pessoa que escreve pode estar envenenando a pessoa que lê. Esse é o problema, né? Mas mesmo a pessoa faz intencionalmente ou não? O Não veneno. sei. Fica aí pra. Pode. Fiquei para reflexão. Eu acredito que em alguns casos, eu acho que sim. Acho que tem pessoas que são tóxicas ao ponto de envenenar a gente, Intoxicar né? na literatura. Eu acho que tem.
muita gente que escreve textos com intuito, não sei se com intuito único, assim, mas é uma forma de controle de massa, né? Às vezes, né? Às vezes a pessoa. Tem uma coisa, né? Às vezes a pessoa tá ali tá ali, ó. É como dizem, às vezes a maldade tá ali, só esperando o momento de alguém fazer ela emergir de fato, né? E às vezes é um reflexo da vida, né? A É, e literatura é às um vezes, reflexo da vida. A pessoa já é assim, normalmente ela só vai transpor pro papel. sim, exatamente. Exatamente. Por isso que tem um livro, eu acho que se chama, né? Tem um problema, mas provavelmente tu saiba o nome dele, Liane, que é o problema da gente ler apenas uma versão da história. Como é que é o nome desse Problema livro? de uma. É Da daquela autora. Chimamanda, sim. Problema de uma Isso, história única. Uma coisa isso, assim. isso. É isso, né? Isso é um. Porque Não, se não só cheguei tem. a ler, mas eu adoro essa escritora. Mas olha só, eu também não cheguei a ler, mas só o título já é uma reflexão para qualquer coisa. Porque se tu tem só uma versão, tu acredita naquela versão, né? Que é a única versão. Esse é o problema da história única. Tem só uma versão, então, Esse é o então problema de é. queimar livros. Exatamente. Exatamente. E por falar nisso, e aí daí linka com certeza, quando eu falei da coerência ali do queimar livros, e daí do texto, do poema, a queima do livro, no Fahrenheit tem uma cena que uma senhora, ela sabendo que a patrulha vai lá queimar os livros dela, ela pega todos os livros e joga no chão. É uma cena violentíssima, né? Pesadíssima. E ela mesma risca o, o fósforo e se incinera com eles. Tipo, vocês não vão queimar os meus livros, eu vou junto, né? Tipo, eu mesma farei isso. Ter coerência, né? Isso me lembrou a Coerente. imagem de uma revista de livros, a 4 e 1, se eu não me engano. É 451, Isso, que é 451. pra dar a ideia do Fahrenheit, né? Fahrenheit, eu não Ah, é sei. verdade, não tinha feito essa associação. É. Que tem a Fernanda Montenegro, né, com uma fogueira de livros. Sim, sim. Que eu acho demais Exato. aquela capa, bah. É demais aquela carta mesmo. E é isso, é, a, é o símbolo da morte por aquilo que tu acredita, né? E é uma Fernanda Montenegro, né? E é a Fernanda Montenegro, né? Não é? É, bah. É a Fernanda Montenegro. Querem falar de mim, falem com coerência, né? Sejamos todos. Uma palavra que a gente tem que usar muito, né? Às vezes ela parece que tá meio esvaziada de sentido, mas a gente tem que dar um sentido para ela. E isso é muito importante porque a gente confronta com a nossa coerência diariamente. É super importante a gente fazer isso, porque a gente tem várias ações que podem ser incoerentes. Então, tu refletir Uhum. sobre isso e dizer, não, tá, aqui eu vou ajustar a rota para tornar coerente o negócio. Sim, sim. Mas nós seres humanos, somos muito contraditórios. Somos muito contraditórios. Agora, quando a gente se dá conta da nossa contradição, que aí é que está o barato da nossa existência, né? Quando a gente se dá conta que a gente foi incoerente, que a gente foi contraditório, provavelmente aqui na minha própria fala eu devo ter feito devo ter incorrido em alguma incoerência, alguma contradição, mas é bola para frente, a gente está tentando se constituir, elaborar um diálogo que às vezes só faz sentido aquilo que tu pensa quando tu conversa com alguém. Uhum.
Às vezes, na hora da fala é que tu te dá conta. Mas agora eu tô me ouvindo. Não era isso. Não pensava assim. Agora Essa eu não tô... sou eu. Essa não sou eu. Agora que eu tô realizando que isso não tá legal. Porque às vezes é isso, né? Isso é o barato da vida e é o importante fazer. É o diálogo. E Que é é no diálogo que a engraçado gente se enxerga, né? É no que diálogo tu. que a gente se É no diálogo enxerga. que a gente se enxerga. E é muito engraçado tu tá lendo um livro e tu vê as incoerências do personagem ali, né? Tu fica, meu Deus, mas, tipo, para de fazer Sim, isso! sim. Mas a gente Mas o dispara personagem só de. vai se dar conta, ou se dá conta, muito tempo depois. E daí tu fica Sim, ali tentando ver se ele vai se dar conta, não vai se dar conta. sim, e assim, ó, às vezes a gente fala assim que o personagem ele está sendo contraditório, que não sei o quê, mas a gente é contraditório. A gente é muito contraditório, não tem, a gente julga, mas a gente é muito de julgar, né, a contradição do outro, mas e a nossa? Às vezes eu tô, sei lá, pensando em alguma coisa. E aí, tipo, alguém falou alguma coisa e fica pensando, que incoerente. Daí eu fico pensando, mas peraí, olha quem falando, né? Assim. Tantas incoerências que a gente tem, tantas, tantas coisas sem que a gente pré-julga, né? Sei lá. E a gente está aqui para isso. Mas o importante é a gente se dar conta. O problema é quando não se dá conta. Ou se dá conta e continua repetindo, né, o erro. Esse que é o problema. Porque perfeito ninguém é. Então, já partimos desse pressuposto de que, tipo, tá, errarei várias vezes, mas daí errar várias vezes que não sejam nas mesmas coisas, né? Que não sejam nas mesmas coisas. Porque daí, ou tu tá querendo mesmo ser daquele jeito, né? Que é isso que a gente tem que pensar. Ou tu, tipo, bah, errei, pede desculpa, ergue a cabeça e faz melhor depois. Essa é a ideia da nossa da nossa da nossa caminhada, né? Sempre buscando melhorar alguma coisa. Até porque, né, ninguém está aqui 100% A perfeição em imune pessoa, à né? a perfeição. Uau, estamos muito longe disso, mas muito longe mesmo. E o massa É, da literatura mostra isso, ninguém é perfeito. Ninguém tá nesse ideal de perfeição. sim, sim, ninguém tá. Ninguém tá no ideal de perfeição. Mas a gente tem que. Olha, de novo, voltamos ao caminhar em direção ao horizonte. No fim é tudo isso, né? No fim a vida se resume a isso. É a gente caminhar na busca na busca, né, por algo bom. Então acho que fechamos com essa frase maravilhosa. Mais de uma hora, eu acho, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então tá, quero te agradecer a essa conversa maravilhosa. Aline, eu que te agradeço, eu estava um pouquinho tensa. Mas eu também tô toda tensa aqui, ó. Ai, mas mas é um exercício diário, né? Que deveria ser diário, né? A gente poder trocar, fazer esse tipo de troca diariamente. E eu é que te agradeço por ter me convidado a eu falar, né, sobre as minhas Pensei numa coisa reflexões. agora, eu não sei se tu vai ter resposta pra isso, mas eu acho que seria legal a gente levantar a discussão. A gente sempre pensa em distopias na literatura, mas nunca em utopias. E aí, Ah, eu não sei se eu tenho resposta. será que é porque a gente precisa de uma crise para escrever, de um problema, de um. E a utopia ela vem nesse lugar tipo de perfeição, sabe? Uhum. Ah, então, será que a gente precisa de uma crise para escrever?
Daí a gente pressupõe que sempre tem que ter uma dor, né? A gente pressupõe que tem que ter uma dor. Isso me lembra Jorge Bataille, que é o teórico que eu usei na minha dissertação, que ele fala que o ser humano sempre busca o isolamento por algum motivo, em algum momento a gente busca um isolamento, porque a gente precisa ficar só um tempo. Mas o só é assim, tipo, às vezes só quero ficar quietinha na minha, né, e tal. Pensando assim, claro que eu tô aqui falando muito por cima, o Bataille é muito maior do que isso, né? Mas que, tipo, às vezes a gente tá lá no nosso isolamento, no nosso eu, na nossa reflexão, quer ficar sozinho. Só que quando bate a crise, olha só, falando em crise, bate a crise do isolamento, a gente busca o outro. Né? E, de novo, a gente chega à conclusão de que a gente não é nada sozinho, porque quando bate a crise do isolamento, a gente busca o outro. Tu Né? vê, a vida é Então, tão simples. tão simples, Voltamos de né? novo às respostas. Exatamente. E é cíclico, né? Tipo, é uma coisa, tipo, quando tu vê, a vida é uma montanha russa, na real, né? Porque às vezes tu tá lá em cima e ela vai girar e aí tu vai para baixo, depois tu vai voltar. A gente não tem nada que seja tão 100%. Portanto, a gente olha aí tudo 19, ó, a gente não é nada sozinho, a gente é contraditório, a gente é incoerente, a gente passa por crise, quer ficar sozinho, daqui a pouco vem a crise do isolamento, já não quer mais ficar sozinho. E aí tu tem que esperar, porque daí tu tem que pensar que esse outro que tu quer contigo pode não querer estar contigo e ele está no direito de não querer estar contigo. E assim tu vai indo. E o ser Aí humano já tá sempre... complicou, né? E começa a dar uma complicadinha. Aí tu já entra em conflito, a tua existência já entra num conflito muito, né, estranho, mas no geral, bem no íntimo da gente, a gente precisa de cultura. Porque quando tem a crise do isolamento, né, quando bate a crise do isolamento, tu pegar o teu livro, ele já é o teu, ele já vai ser o teu acompanhante. Aí é que tá, né? Se tu tem acesso à cultura, sozinho mesmo, a gente não vai estar. Porque a gente pode ficar de mão dadas com o Riobaldo, por exemplo, jagunço e tal, né? Não é assim? A gente pode, sei lá, ter uma noite com o Sr. Coina, a partir de uma coisa que tu tá lendo dele. Tu pode, sei lá, pegar uma personagem do Amora e solicitar a companhia dela, porque vai estar aqui. Tu pode pedir para a Estela, que aqui diz que está sem Deus, mas talvez a própria Estela seja o próprio Deus dela, porque ela está buscando uma filosofia, ela quer ser filósofa, e ela vai fazer da vida dela uma vida cheia de sentido, porque ela busca sentido. Olha só, daí já tem a companhia da Estela. Aí, né? E aí tu pode Quantas também ter. pessoas vivem nesse quarto, gente? Não é? Olha só, aí tu pode, sei lá, pedir ajuda da Ponciá através da Conceição, né? Tu pode. E assim a gente vai indo. Tu pode pedir ajuda, sei lá, para os Joãos, que é o personagem do João Gilberto Noll, né? Quantas pessoas, quantas vidas tem num livro? E a gente estaria sozinho? Vou começar a cuidar melhor da minha estante. Viu? É muita história dentro do livro, né? Pra gente simplesmente fazer de conta que cultura para quê? Né? Literatura para quê? Para que ficar horas lendo? Para viver, gente, né? Vamos combinar. Vamos combinar que é para viver, para dar sentido às coisas. Tu quer falar A mais de gente alguma coisa? não, acho que o que eu tinha para falar é isso. A gente busca sentido na vida. E esse sentido ele só se torna possível porque a gente tem expressão artística.
para completar ele. Ou tentar completar ele. É isso.